Amém. A paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, lá em 2 Coríntios. Tem uma palavra para ministrar, para compartilhar com vocês, na verdade, algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo. E eu queria compartilhar. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 14 e 15. Versículos 14 e 15, amém? Todos? Eu queria que vocês acompanhassem a leitura, para que a gente pudesse, assim, receber mais do Senhor, né? Não meramente ouvindo, mas também lendo, porque Deus também fala conosco. São duas formas de Deus falar até mais conosco, amém? Vamos ler, diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro o que é vosso. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, ou de boa maneira, me deixarei gastar, e ainda me deixarei gastar em prol de vossa alma. Se mais vos amo, não serei menos amado? Até aqui, amém? Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa ministração. Eu peço que o Senhor fale. Mais uma vez eu peço para que o Senhor não me permita atrapalhar o seu mover, atrapalhar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Eu oro também, Espírito Santo, pelo seu agir personalizado, que o Senhor fale com cada uma das pessoas que aqui estão, Deus, que seja não uma palavra, Senhor, de sabedoria humana, como Paulo falou, mas que seja do Espírito, seja algo que esteja no seu coração para falar com as pessoas, que o Senhor haja, Pai, de maneira pessoal com cada um deles, em nome de Jesus, amém? Bem, então, essa noite eu queria falar um pouco sobre o poder do compromisso, sobre quando nós temos um compromisso com Deus, com a palavra dEle, e até muitas vezes com o nosso trabalho ou com outras coisas, mas o enfoque dessa noite eu queria trazer um compromisso com Deus, com as coisas do Senhor. E nós acabamos de ler um texto de Paulo falando que de muita boa vontade ele se deixaria gastar pela vida, pelas pessoas daquela igreja. E eu queria, na verdade, dar um pano de fundo para vocês sobre a igreja de Corinto. Sei que vocês conhecem bem, mas eu estava lendo alguns comentários bíblicos hoje à tarde, e algo me deixou assim até um pouco mais espantado. Quem era a igreja de Corinto? Então, basicamente era o seguinte: Paulo, na sua segunda viagem missionária, lá mais ou menos em Atos capítulo, o retorno está muito alto, pessoal, se puder baixar um pouco, minha voz é muito grossa, sabe, aí eu fico... Então, mais ou menos na sua segunda viagem missionária, Paulo, lá em Atos capítulo 18, ele vai para Corinto e passa lá mais ou menos 1 ano e 6 meses, e é nesse momento que Paulo planta a igreja de Corinto. Depois desse tempo ele vai para Éfeso, passa mais 3 anos lá. Só que o problema é que depois que Paulo plantou essa igreja, ele começou a ouvir relatos de que a igreja de Corinto estava uma bagaceira. Então, para você ter ideia, não a igreja, mas a cidade de Corinto, existia um provérbio que dizia o seguinte, que quando você estava dando, assim, na gíria do mundão, depravo, você estava fazendo algo desmantelado, algo assim estranho, você estava corintianizando. Você imagine o nível de promiscuidade, o nível de imoralidade que existia naquela cidade. Corinto era uma cidade que fazia ponte entre a Grécia e o Peloponense. Então era uma cidade que passava muitos navios. Então sempre quando há uma cidade que tem porto, tem uma rodoviária e tem um grande passar de pessoas por aquela região, sempre há uma grande promiscuidade. Então Corinto era uma cidade desse porte, uma cidade grande para a época, então tocava por grandes coisas. Tinha uma deusa no lugar que chamada deusa Vênus, e essa deusa ela requeria um sacrifício que não era outra coisa senão atos sexuais. Então a igreja de Corinto estava localizada nessa situação, nesse local. Então Paulo, depois de 1 ano e 6 meses, ele começa a pregar naquele local, ele começa a falar de Jesus, ele
passa 1 ano e 6 meses lá falando de Jesus. Só que quando ele vai embora da cidade, ele começa a ouvir notícias ruins, e aquilo deixou o coração dele muito pesado. Veio uma comitiva da igreja de Corinto e começou a falar para ele o que é que estava acontecendo. Estava existindo muita divisão, muita promiscuidade. Você lê lá a primeira carta aos Coríntios, vai estar falando que a imoralidade era tal que o pai estava casando, o filho estava tendo relação com a namorada do pai, enfim, era uma coisa absurda. E aí ele se levanta e escreve uma carta e manda para lá, para essa igreja. Essa carta se perde, que seria a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e depois ele manda a segunda carta, e na verdade, 1 aos Coríntios não é 1 aos Coríntios, é 2 aos Coríntios. Então, depois de um tempo, ele vai lá até lá, tenta resolver a situação, mas é hostilizado, tem que ir embora, e em Éfeso ele escreve essa segunda carta, que é a carta que a gente estava falando agora. Por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque, mesmo com todas essas circunstâncias, mesmo sendo hostilizado pelas pessoas da própria igreja, imagine que você plantou uma igreja, você passou 1 ano e 6 meses lá, plantando, orando pelas pessoas, ganhando, fazendo visitas. Paulo não era um homem que precisava, que recebia dinheiro da igreja que ele estava, ele mesmo trabalhava, a Bíblia fala que ele era fazedor de tendas, então ele trabalhava, ele mesmo se sustentava. Nessa carta aos Coríntios ele fala isso: eu não vos fui pesado de forma nenhuma. Então Paulo era um cara que se esforçava. Imagine você, um homem que se esforçou, que fez tudo, que deu o seu melhor, que realmente se gastou pelaquela igreja. Ele está sendo hostilizado, alguns diziam até que a palavra de Paulo era muito forte, mas a presença dele era fraca. Então Paulo estava sendo de uma maneira tão grande hostilizado, e mesmo assim ele disse: eu de muito boa vontade, de boa maneira me deixarei gastar por vós outros. Então Paulo tinha um compromisso absurdo com a palavra do Senhor. Então, e depois de um tempo, os historiadores, os teólogos falam que ele conseguiu reverter a situação. Na verdade, Deus, ele enviou Timóteo também lá antes da primeira carta dele, e aí isso de alguma maneira começou a ajudar, Deus também interviu, e aí ele conseguiu resolver a situação, reverter o quadro, vocês sabem que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que, quem disse que, uns estão dizendo aí que são de Paulo, outros estão dizendo que são de Apolo, então havia também uma divisão na igreja, mas Paulo conseguiu de alguma maneira reverter aquela situação. E aí, em 1 Coríntios 15, 58, ele fala assim: irmãos, sede sempre abundantes na obra do Senhor, porque, lembrem-se, na obra do Senhor, o seu trabalho não é em vão. Imagine, Paulo estava passando por todas aquelas circunstâncias, ele sabia, aquela carta primeira que ele estava escrevendo, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, era dura, era forçosa. Ele dizia: filhinhos, vocês querem que eu vá até vocês com a vara ou com o espírito de mansidão? Então veja, a situação não estava boa, estava difícil, mas ele mesmo assim estava dizendo isso, que o trabalho no Senhor não era em vão. E muitas vezes a gente fica com o coração triste, doído, porque não, eu fiz aquilo para tal discípulo, eu orei por tal pessoa, mas a pessoa me abandonou, não quer mais fazer nada. Mas na verdade, irmão, para quem nós estamos fazendo a obra? Estamos fazendo para o Senhor ou estamos fazendo para as pessoas? Paulo estava com os olhos nele, ele não estava com os olhos nas circunstâncias. Às vezes eu vejo pessoas que a gente diz: olha, abre uma célula ou um GE em tal local, e a pessoa diz assim: ah, mas aquele local é tão difícil. Aí eu pergunto: era pior do que Corinto? Será se era pior do que Corinto? Então, na faculdade onde você estiver, não sei, se o Senhor está lhe enviando, Ele vai dar os recursos, basta que você tenha um compromisso com Ele. Então, e é interessante que depois de Jesus, Paulo é, sem dúvida, o maior expoente do Novo Testamento ou do cristianismo. Não há ninguém que tenha feito mais, autor de pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Tem um versículo lá em 1 Coríntios 15, 2, que ele diz: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Veja, e alguns historiadores dizem que quando ele disse trabalhei mais do que todos os apóstolos, ele estava dizendo: eu trabalhei muito mais do que todos eles juntos. E eu não duvido, porque o que Paulo fez, 3 viagens missionárias, cacete, parecia que ele gostava, parecia pugilista. Chegava no lugar, alguns dizem que ele tinha a unção do para-raio, né? Chegava num lugar, pau.
madeira. Mas ele não parava, o cara era imparável. E ensinava os discípulos dele também a não ser parável. Então, compromisso, quando eu olho para uma pessoa que tem compromisso com o Senhor, eu lembro de Paulo. Ele tinha compromisso, não era um compromisso qualquer. Diz, eita, eu hoje preciso, eu não vou poder mais discipular, eu não vou poder mais cuidar da célula, porque eu estou trabalhando tanto, e eu tenho que fazer minha faculdade, e aí eu não posso mais fazer. Porque talvez as suas coisas sejam mais importantes do que as coisas do Senhor. E aí você deixa. Então, trazendo esse pano de fundo, trazendo essa introdução, eu queria falar sobre 2 compromissos que, creio eu, que todo cristão precisa ter. O primeiro compromisso é com o Senhor e com a sua palavra. Até porque Deus e a palavra dele é algo indissociável. Você não tem como separar as duas coisas. Eles estão unidos, entrelaçados. Então, não há como você separar. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias mais uma vez. Abrisse não. Fosse lá para o texto de Filipenses 3, a partir do versículo 7. E eu queria que a gente visse o compromisso que Paulo tinha com a palavra e com o Senhor. Acho que todos nós já lemos esse texto, mas toda vez que eu leio, eu começo a analisar o perfil de Paulo e o compromisso que ele tinha com o Senhor e com a obra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 9, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser nele achado. Não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a qual é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E é interessante que quando Paulo faz essa declaração de que ele reputou tudo como perda, como esterco, Paulo estava falando de tudo que ele tinha alcançado no judaísmo. Paulo provavelmente, alguns historiadores dizem que provavelmente Paulo seria o próximo líder do Sinédrio, ele poderia chegar a ser líder do Sinédrio, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava recolhendo as roupas daqueles que estavam apedrejando ele, então isso significava autoridade, ninguém que estava ali apedrejando, sendo os cabeças, não estariam jogando no chão, e dariam para pessoas que fossem responsáveis. Paulo tinha sido ensinado aos pés de um dos maiores teólogos da época, Gamaliel. Então, Paulo era um expoente, Paulo pelo menos falava 4 línguas, e Paulo estava dizendo, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu carrego, todo esse título, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, a Bíblia fala. Então, Paulo estava dizendo, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu ganhei, tudo isso que eu carrego, todos os títulos, eles não se comparam com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, Paulo estava dizendo, nada que eu conquistei vale a pena, chega na dimensão do relacionamento que eu posso ter com o meu Senhor. E algo interessante que eu queria destacar é que a palavra Senhor que Paulo usa é Kyrios, dono. E a mesma palavra que ele usa quando ele encontra com Jesus, lá no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9. Paulo tem uma visão, ele cai do cavalo, cego, e ele diz assim, quem és, Senhor? Veja, ele não tinha tido nenhum relacionamento ainda com Jesus, mas ele já estava dizendo que Jesus era o Senhor dele. Ele disse, eu não sei quem esse cara é, mas de uma coisa eu sei, ele é o meu dono, ele é o dono da minha vida. Será que nós temos essa dimensão de que Deus é o dono da nossa vida, que Ele nos comprou, Ele nos resgatou da maldição da lei, Ele nos comprou com um preço de sangue, e nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas sim a Ele? Às vezes a gente esquece que quando Jesus nos resgatou, Ele não nos resgatou para nos deixar fazer as coisas do jeito que a gente quer. Ele nos comprou e agora nós somos povo, sacerdote, propriedade exclusiva dele. Nós somos dele. Então, às vezes quando eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito, eu começo a perceber, peraí, como é que eu estou fazendo as coisas do meu jeito? O morto não fala, e eu não sou dono de mim mesmo. Quem é dono da minha vida é Jesus. Nós estamos com essa consciência. Eu sei que a gente tem
ciência disso, eu sei que a gente sabe disso, mas você vive conscientemente dessa forma, como se você não mandasse na sua própria vida. Se eu não me engano foi Billy Graham que falou isso, não lembro bem, mas um grande teólogo dos nossos tempos, ele disse o seguinte, que tinha feito uma oração para Deus, e ele tinha dito assim: Deus, daqui por diante, eu não viverei mais a minha vida como se a minha vida fosse minha, eu viverei a minha vida como a minha vida fosse totalmente sua. Todas as coisas que eu for fazer, todas as coisas que eu vou me posicionar para fazer, eu vou perguntar ao Senhor. Então, Paulo, ele tinha esse compromisso com a obra, ele tinha esse compromisso, na verdade, primeiramente com Deus, com o relacionamento com Deus, com a vida com Deus, com a palavra de Deus, e sobretudo, sobre cumprir a palavra. É interessante que Paulo, quando ele estava diante do imperador, na verdade do imperador não, diante de uma autoridade romana, e sendo julgado pelos fariseus que tinham descido de Jerusalém para poder acusá-lo, um deles, Paulo falando, aí o outro diz, dá uma tapa na boca dele, aí o cara dá uma tapa na boca de Paulo, né? Aí Paulo diz, chama ele de parede branqueada, e o cara diz, você fica injuriando o sumo sacerdote? Paulo diz, perdão, eu não poderia fazer isso. Veja, que mesmo que a pessoa estivesse errada, Paulo estava preocupado em seguir a palavra de Deus. E às vezes, nós não estamos tão preocupados em seguir a palavra do Senhor. Quer ver uma coisa? Quem é que aqui, muitas vezes não fala mal do próximo? Quantas e quantas? Misericórdia, pecado. A Bíblia fala, não faleis mal uns dos outros. Mas a gente diz, não, eu não estou falando mal, eu só estou comentando, não é? Não, é só um comentário, mas o comentário é para o irmão? Aquilo que você tem coragem de comentar para os outros, você tem coragem de comentar para aquela pessoa que você está comentando? Porque é muito fácil a gente falar dos outros, né? Então, você colocou esse compromisso no seu coração de, não, eu não vou falar mal das pessoas, o que eu tiver para falar, eu vou falar para a pessoa diretamente, porque a Bíblia nos ensina isso. Então, o que eu queria dizer é que nós precisamos também ter um compromisso com a palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus. Não existe poder espiritual se nós não andamos obedecendo a palavra do Senhor. Vamos abrir, por favor, lá em Hebreus, capítulo 6, só para a gente falar sobre essa questão de cumprir, né, a obra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência pela plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdaram as palavras. Interessante é que, quem já fez isso? Às vezes a gente começa muito bem as coisas, aí com o passar do tempo a gente para de cumprir aquilo que era para fazer. Diz assim, não, Senhor, eu vou fazer um jejum aí, e toda semana, pelo menos 2 dias na semana eu vou jejuar. Aí começa bem na primeira semana, aí na segunda semana jejum um dia, na terceira já esqueceu. Então, a Bíblia fala que nós precisamos ser diligentes com a palavra. Às vezes a gente diz, olha, daqui por diante eu vou fazer meu tempo a sós todos os dias. Aí começa, segunda-feira, joia. Terça-feira, joia. Na quarta-feira já dá aquele cansaço. Na quinta, meu Deus, aparece tanto compromisso no mundo que você diz, ei, Jesus me perdoa. Eu soube de um rapaz uma vez que ele colocava os alvos de oração dele na parede. Aí, teve uma vez que ele estava muito cansado, aí ele começou, né, a fazer a oração dele, era todos os dias, era diariamente ele fazia as orações, e ele começou orando, eram muitos alvos de oração. Aí no primeiro dia ele conseguiu cumprir, fez os alvos de oração dele. No segundo dia, ele disse, Senhor, tu sabes, né? E apontou para os alvos de oração. O Senhor já sabe, eu falei ontem, preciso falar de novo. E ainda usa a Bíblia, diz assim, não useis de vãs repetições. Então, na verdade a gente tem essa ideia de que
a gente não precisa cumprir o que a gente fez, o que a gente falou. Nós precisamos ser um povo que começa as coisas e termina. Quantos aqui já começaram a ler um livro e pararam ali na 3ª página? Eu também já fiz isso já. Mas nós precisamos ser um povo que, quando começamos a cumprir a palavra do Senhor, a gente tem que ir até o fim. Como é que Deus vai confiar num povo, em uma pessoa que diz, eu vou fazer tal coisa e não faz? Você queria que Deus fosse assim com você? Ninguém queria, né? Abra aí em Hebreus 5, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Me digam aí, o que é uma pessoa ser madura? O que é que eu posso dizer que aquela pessoa faz que a torna madura? O que é ser uma pessoa madura? É conhecer, experiente. Mas o que é que me torna maduro? O que é que eu posso... Oi? Conhecimento? Será? Vamos lá. Digamos que o cara ele não é alfabetizado, certo? Ele converte, entrega a vida a Jesus, e aí ele vai precisar aprender a ler, para poder ler e meditar a palavra. Você acha que esse cara vai ter o mesmo nível de conhecimento de uma pessoa que foi alfabetizada aos 6, 7 anos, fez faculdade, pós-graduação? Ele vai conseguir estar no mesmo parâmetro dessa pessoa? Não. Então não é conhecimento. Porque assim, quando eu fui para Santarém, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, isso é Luiz, uns 5 anos atrás mais ou menos, quando eu fui para Santarém, a maioria das pessoas lá, eles não são altamente escolarizadas. Mas existia uma diferença entre nós, e eu me coloco nós, eu queria falar na verdade eu e eles, é que eles praticam a palavra em tudo. E nós na verdade não praticamos em tudo. Então, na verdade, quando a Bíblia está falando sobre isso aqui, sobre ser maduro, ele está falando quem tem as faculdades exercitadas pela prática da palavra. Maturidade é o quanto eu pratico a palavra, não quanto eu sei da palavra. Porque veja, pastor Cote disse que existe muito mais distância entre o coração e a mente do que 2 palmos. Por que isso? Veja, vocês acham que é importante orar? Levanta a mão. É? Agora não levante não, para não ser uma coisa chata, tá certo? Quem aqui tem uma vida de oração? Veja que é diferente, tá? Uma coisa é eu dizer, mente, que orar é bom, é algo importante. Outra coisa é quando eu digo que eu tenho uma vida de oração, que não tem nada a ver com a sua língua, não tem nada a ver com a sua mente, tem a ver com o seu coração. Isso é prática da palavra. Então, quando Paulo não, que eu não sei se foi ele que escreveu, eu acredito que foi Hebreus, mas enfim, não dá para dizer que foi totalmente. Então, quando Paulo fala isso aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem e o mal. Ele está falando que uma pessoa madura é aquela que pratica a palavra. E não é uma parte, é a palavra. A Bíblia fala que a soma da tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 40 diz isso. Então, nós precisamos ter um coração que pratica a palavra. Toda a palavra. Então, maturidade para nós é isso. E eu acho isso muito massa da parte do Senhor, porque Ele encerra todo mundo na mesma capacidade. Ele repartiu dons específicos para as pessoas, Ele repartiu dons para as pessoas. Por exemplo, eu não tenho a mesma capacidade intelectual e sabedoria espiritual que o pastor Marcos. Mas isso não significa que eu não possa praticar a palavra a tal ponto que ele pratica e seja maduro ao nível que ele seja. Entende? Então não tem nada a ver com o seu conhecimento. É óbvio que o conhecimento liberta você e te faz ir para outro nível, mas a prática da palavra é que te faz ir para outro nível.
É você ler a palavra, saber que aquilo está escrito e passar a praticar. E eu não quero aqui dizer que eu pratico tudo. E na verdade eu não pratico, eu não posso dizer que eu pratico. Mas eu estou tentando praticar. E se vocês virem, a grande diferença de nós para uma pessoa madura, para mim, uma pessoa madura, é a prática. Ou vocês não sabem que nós temos que, os homens, amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. E as esposas também não sabem que devem honrar o marido como honra ao Senhor. Mas a gente está fazendo isso direto. Volta e meia tem um excesso de comunhão entre o homem, né? Porque homem e mulher não brigam, não. É excesso de comunhão, né? Não tem. Então, na verdade, o que nos falta muitas vezes é a prática da palavra. A gente sabe que aquilo deve ser feito daquela forma, mas a gente não faz, porque a gente não está querendo se exercitar. E veja que a palavra utilizada é exercício. Para os ratos de academia vão saber muito isso, né? No pay, no gain. Então, os amigos meus falam isso. Sem dor, sem ganho. Imagine, sem você exercitar-se espiritualmente, veja que Paulo disse que o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade muito. Então, ele não está dizendo que não é para você malhar, nem está dizendo que não é para você correr. Na verdade, você tem que fazer isso para poder cuidar do seu corpo. Mas ele está querendo dizer que a piedade é muito mais proveitosa para a nossa vida do que propriamente só o exercício físico. Então nós temos que ser um povo que exercita as faculdades espirituais através da palavra, através da prática da palavra. Amém? Quem está entendendo? Amém? Fiquem muito calados assim não, porque às vezes eu fico pensando, eu estou falando alguma coisa aqui que esse povo não está entendendo nada. Meu Deus. E o segundo ponto que eu queria falar, para não me alongar muito, é sobre o compromisso com o reino de Deus e com a obra do Senhor. E aqui a coisa pega. Porque qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a coisa está apertando, quando as coisas não estão dando certo, quando você está fazendo muita atividade, você está trabalhando muito, está estudando, o cara trabalha o dia todo, estuda à noite, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Eu preciso descansar. E o que é que você vai parar de fazer? Eu preciso parar um pouquinho de fazer a obra de Deus, porque não precisa tanto, né? Não é a primeira coisa? É porque eu passei. Eu já passei por isso. Eu sei, eu vivi isso. Vamos lá em Lucas capítulo 14, eu vou ler com vocês duas parábolas. Na verdade, eu não vou ler as duas, eu vou ler alguns trechos dela, para a gente poder fazer um paralelo entre uma parábola e a outra. Vai lá em Lucas capítulo 14, fala um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 14. Versículo 15 até o versículo 24. Até o 24. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. O outro disse: comprei uma junta de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Só até aqui. Então, preste atenção. Jesus conta uma parábola da ceia e tipifica aqui o reino dos céus, e aí ele diz, vai chamar as pessoas, vai chamar os convidados, e cada um começa a dizer: não, eu não posso ir, primeiro porque eu comprei um campo. Comprar um campo é pecado? É? Não, né? Certo. Comprar boi, junta de boi, é pecado? Se casar, é pecado? Então veja, nem todas as vezes que nós fazemos coisas, que nós deixamos de fazer a obra do Senhor, nós deixamos de fazer por causa de coisas que são pecado. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor, porque estamos cuidando das nossas coisas. Me ajo por excusado, me deixe de fora dessa, porque eu preciso.
Claro, o Senhor está me abençoando tanto, eu sou um homem próspero e eu preciso cuidar dos meus bois. Entende? E aí eu queria fazer um paralelo com Lucas capítulo 9, abre aí, Lucas capítulo 9, outra parábola, Lucas capítulo 8 na verdade, Lucas capítulo 8, versículo 9, desculpa se eu estou tendo que correr um pouquinho, é por causa da hora, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 9, diz assim, versículo 10, respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aquele que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. E eu queria fazer um paralelo entre aqueles que estavam se excusando, dizendo eu não posso ir, com o terceiro solo aqui, que é o solo que está sendo abafado pelos espinhos. Veja que são três coisas aqui, que eles permitiram que abafassem o crescimento da palavra de Deus. Primeira coisa é os cuidados. Tem uma versão que fala peso. A segunda coisa, as riquezas. E a terceira coisa, os deleites da vida. Então, tudo a ver com a outra parábola. Ele comprou um campo, ele comprou bois e ele se casou. Então, na verdade, muitas vezes nós estamos deixando que a palavra do Senhor em nossa vida, ela seja sufocada pelos cuidados da nossa vida. Quem aqui está conseguindo totalmente cumprir aquele versículo que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma? É bronca, caiu até os cabelos de Edinaldo, foi Edinaldo agora. Então, no meu ainda não. Amém. Então, quem está conseguindo cumprir esse versículo? É difícil, né? Mas a gente deveria, e na verdade é uma ordem, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a gente fica preocupado, eita, tal coisa vai acontecer. E vocês sabiam que Jesus nos compara aos gentios quando a gente faz isso? Jesus diz assim, não sejais como os gentios, que ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão fazer amanhã. Mas a gente está preocupado com todas as coisas. E você sabia que quando você está se preocupando, isso significa que você não confia no Senhor? E por isso você não descansa? Porque confiar no Senhor faz você descansar no Senhor. E por você não descansar no Senhor, você passa a viver uma vida pesada. E aí você começa a dizer assim, essa obra de Deus está me cansando demais, eu não consigo mais fazer. É tanta programação. Já ouviram isso? É muita programação, é muita coisa para fazer, essa igreja tem demais. E aí, provavelmente você não está tendo um tempo saudável com o Senhor, porque lembre-se que para fazer a obra do Senhor, você não faz a obra do Senhor no seu braço, você faz através do Senhor, e crente tem que ser como pastel de feira. Já viu pastel de feira? É pouca carne e muito óleo, é óleo com força. Crente tem que ser assim. Para fazer a obra de Deus, ele não pode fazer no seu braço. Você sabia que no Antigo Testamento, o homem que ia fazer a obra do Senhor, ele não suava, e o sinônimo de não suar é de esforço humano. A obra do Senhor, ela deve ser feita não no seu braço, mas no braço do Senhor. E se você não está fazendo o seu tempo com o Senhor, como é que você vai trabalhar espiritualmente? E saiba que até para você ter o seu tempo a sós, você tem que ter energia, porque você vai ter que, muitas vezes, concentrar a sua mente. Quem aqui vai orar e daqui a pouco começa 1000 coisas na mente?
não é? Parece que o diabo mandou os capetas tudinho naquela hora ali dentro de casa. Deixa ele orar não, aí fica pensando em tudo, né? Eita, que aquela conta eu não vou pagar, e agora? Parece um chip, mas eu não vou. Então, você passa a pensar e passa a querer fazer tudo na força do seu braço, e aí daqui a pouco você pina. Você não vai conseguir fazer dessa forma. Segunda coisa que nos tira é a riqueza. Quem aqui nunca quis, veja bem, melhorar de vida? Porque você nunca vai dizer que quer ser rico, porque você lembra do versículo lá que diz que os que querem ser ricos caem em tentação e em muitas concupiscências loucas e nocivas, né? Aí você não diz, não, é pecado eu só querer ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para minha filha. Eu vou deixar a minha filha estudar em colégio público. Você diz logo, porque é muito mais fácil você fazer aquela coisa sentimental, do que dizer que realmente você está perseguindo riquezas. E eu percebo, eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado, isso é conversa também, porque a Bíblia diz que se as suas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Ou você acha que quando você for pregar lá no festival de inverno, você vai sair de lá 2 horas da manhã, você vai de pé para casa? E se você não tiver R$1 e não tiver aquele irmãozinho que tem um carro e ele deixa em casa? Como é? A obra do Senhor é feita como? Então, não estou falando disso. O que eu estou falando é que a gente passa a viver uma vida voltada, direcionada somente para isso, para as riquezas, para ganhar, para ter mais, para reter. E aí a Bíblia fala que aquilo que nós pegamos e nós retemos, nós estamos colocando num saquitel furado. Não retém, não está sendo bênção para a nossa vida. E por último, os deleites da vida. E os deleites para o crente é muitas vezes uma saída, uma praia. Aí nego estava responsável pela célula, mas ele disse, poxa, eu preciso viajar. Aí vai embora, aí passa a viajar 2, 3 vezes, finais de semana, daqui a pouco não está vindo nem mais no culto. Isso não é porque eu estava viajando com a minha família, tá? Porque ele não vai dizer que está viajando sozinho, que é para ser espiritual. Então eu vou dar sempre uma desculpa, para que eu não possa dizer que eu estou errando. Porque na verdade, a gente sabe que está errando, mas a gente usa uma desculpa para que aquilo mascare um pouquinho o nosso erro e nosso pecado. Tem uma palavra do pastor Abe que ele diz que uma das idolatrias dos crentes, sabe o que é? A família. Você passa a colocar a sua família num pedestal, em um lugar que ele não tem, e passa a deixar de fazer as coisas para o Senhor. Imagine que porque agora eu tenho minha filha, linda, puxou a minha esposa, amada, eu vou deixar de vir para o Tadel. Não, eu não vou para o Tadel, porque a música é muito alta, e aí minha filha vai ter problema de audição. Não, eu não posso ir para a célula, porque não dá, eu tenho que ficar em casa ajudando minha esposa, ou ela, não. E aí, você vai ficar com isso até quando? Filho é para ser na sua vida uma bênção, ou é para ser um empecilho para você servir ao Senhor? Não é para isso. Então, nós precisamos acabar com essas desculpas que a gente dá. A gente tem uma desculpa para tudo. Tem uma música em inglês que é In The Light, o nome da música, e ele diz assim, eu sou o rei das desculpas. Eu tenho uma desculpa para toda coisa errada que eu faço. E a gente é assim às vezes, né? Não, eu não fiz tal coisa porque é assim, né? Senhor, o Senhor me entende, né? Eu não estou buscando o Senhor todos os dias, porque o Senhor me entende, né? Eu não consigo, eu trabalho o dia todo. E assim, irmãos, a gente precisa parar com essas desculpas. A gente precisa ir para um lugar onde a gente pratica a palavra do Senhor. Onde a gente, dando ou não dando, a gente dá um jeito para fazer. Sempre vai ter um jeito de você fazer. Sempre vai ter um jeito de você fazer o seu devocional. Se você não fez o seu devocional, foi por uma só coisa, você não quis. Encerrou. Essa história de dizer, não, eu não tive tempo, como? 24 horas? Não dá para você fazer um devocional? Como? Só você me disser que você não trabalha 24 horas por dia. E mesmo assim tem uma hora que você vai comer, não vai? Nessa hora que você for comer, você come rápido e ora. Então, não é desculpa. Buscar o Senhor não é desculpa. Às vezes a gente não quer entender, a gente não quer se responsabilizar pelos nossos atos. E a gente tem essa síndrome que a nossa sociedade de hoje tem, vitimismo.
coitadismo. A gente acha, não, é porque não pode ser assim, né? Não pode ser desse jeito, que ele está sendo muito duro, e mimimi, ninguém pode dizer nada. Nós precisamos ter mais, assim, compromisso com a palavra do Senhor, compromisso com Deus, compromisso com a obra do Senhor. Eu sei que a obra não vai parar por causa de você, não, eu sei disso. E olha, veja bem, eu sei que nem todos que estão fazendo a obra do Senhor amam o Senhor, mas eu sei que todos aqueles que amam fazem a obra dele. É impossível você me dizer que ama o Senhor e não fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Veja o que Jesus falou para Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, estava lá, achava que era um endemoniado, que era pior do que Judas. Aí Jesus vai atrás dele lá no mesmo local que ele tinha buscado ele a primeira vez, tinha chamado. E aí Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim. O que é que Jesus diz a ele? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você está me dizendo que você me ama, apacente as minhas ovelhas. Então não me diga que não é uma das formas de você mostrar a Deus que o ama, cuidando das coisas dele. É óbvio que é. Então nós temos que ter isso no coração, esse compromisso, primeiramente com o Senhor, com a palavra dele e com a obra do Senhor. E eu queria, para a gente encerrar, quase, falar um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre algo que eu vivi, basicamente com relação a essa circunstância, e essa palavra tem muito a ver com isso. Mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, eu trabalho em outra cidade aqui, em Ati, uma cidade vizinha próxima, e eu trabalhava junto com 2 pessoas, lá nos Correios, e de repente, o carteiro que trabalhava conosco, era uma situação assim, muito tranquila, não tinha trabalho demais, tinha a situação de eu ter que acordar bem cedo, 10 para as 6, para poder ir para o trabalho, mas lá não era pesado, não era dificultoso, você tem que viajar todos os dias, mas estava tranquilo. Só que aí, em determinado momento, o rapaz que era o carteiro da cidade foi transferido para outra cidade vizinha, sem mais nem menos, sem aviso prévio, sem nada. E aí começou a ficar um pouquinho mais difícil a coisa, né? Ficou eu e o outro rapaz, que era o gerente, para a gente fazer todas as outras coisas. Como se não bastasse, o gerente à época entrou em atestado médico. E aí não foi mais trabalhar. Então, o serviço que era feito por 3 pessoas, passou a ser feito por 2, e aí passou a ser feito por uma só. Imagine já como é que estava. Para completar, estouraram o banco da cidade. E aí, o que é que aconteceu? As cartas que eram entregues pelos carteiros nas casas, as pessoas que não estavam mais recebendo passaram a ir buscar nos Correios. O dinheiro que era sacado no banco, passaram a ir sacar onde? Nos Correios. E eu passei a fazer o serviço dos outros 2 e todos esses outros. Você imagine como era a situação naquela época. Eu lembro que quando eu estava chegando no carro, já tinha gente na porta, isso aí eram umas 7 horas da manhã. Eu já botava a mão na cabeça, Senhor, não aguento mais não, me tire daqui. Já dava vontade de chorar. Era uma trabalhada, velho, que não tinha como, eu não parava um segundo. Eu engolia no almoço, trazia minha quentinha, engolia lá e daqui a pouco voltava de novo para fazer tudo. O serviço todo era comigo, sem falar de manhã, né? Era a agência lotada, tinha umas 30 pessoas numa fila e mais 30 ou 40 na outra fila. E sem falar que todo mundo estava revoltado com os Correios, né? Inclusive comigo. Então era uma esculhambação só. Imagine a pressão. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na igreja, começou a me dar uma formigação assim, eu disse, meu Deus do céu, vou ter uma paralisia aqui no rosto. Aí fui para o médico, assim, foi um tempo terrível, foi um tempo assim, de muita luta, sem falar na faculdade que eu estava fazendo, e daqui a um pouquinho o TCC, né, que tinha para ser feito. E as células, estava liderando, estava supervisionando na época, estava discipulando umas 8 pessoas mais ou menos, veja bem, a coisa não era
Assim, eu não sei como Deus me sustentou. E aí, durante esse tempo assim, toda vez, interessante que eu dizia, e eu estava casado na época com Amanda já, né? Porque se eu não tivesse, eu tinha dado fora. Só, meu filho, fica com suas cartas aí, que ninguém vai entregar carta mais ninguém aqui não, vamos embora, que eu não aguento não. Mas eu tinha uma família para cuidar, eu não podia pedir demissão, não tinha essa, eu tinha que aguentar. E toda vez que eu ia buscar o Senhor, eu ia perguntar para Ele, aí Deus, o que é que o Senhor acha? Ele disse, perseverança. Rapaz, eu não gostava dessa palavra. Eu conversava com o pastor Márcio, ele disse, calma Tiago, é um processo. Eu disse, homem, cabe com essa história de processo? Eu não gosto disso, pelo amor de Deus, já fala de processo na faculdade, depois tu vem com esse processo aqui, eu já não aguento mais não. Até hoje ele fica rindo quando a gente lembra disso. Mas era dureza. Pra você ter ideia, quando era na sexta-feira era aquele alívio. Não vou trabalhar amanhã, mas no domingo à noite já começava aquilo, né? E não foi durante 1 mês, 2 meses, basicamente 2 anos nisso. E nessa época eu aprendi a ter paciência, a entender que Deus estava me tratando naquela circunstância. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus conhece você, e amém. Deus conhece você, e se Deus quer tratar contigo em uma área, Ele vai te colocar numa circunstância que você não tem como fugir dela, e você vai ser tratado, não tem essa. Deus não tem filhos mimados. Então, eu tive que passar por essa situação, para poder aprender a ter paciência, a perseverar, a não ser tudo do meu jeito, não era da minha forma a coisa, era da forma que Deus tinha para mim. Eu tinha que agradecer por aquele emprego, eu tinha que agradecer por aquele trabalho, para não ficar com o coração duro, doente. Eu tinha que discipular pessoas, dar exemplo, eu tinha que tratar bem as pessoas que estavam lá sendo atendidas. Muitas vezes eu não tratava bem, e depois, até uma pessoa depois disse, poxa, naquele tempo que tu estava aqui sozinho, estava em tempo de ter um choque, um infarto, né? Naquele tempo eu achei até que tu era chato. Eu disse, meu Deus do céu. E eu dizia ao pastor Márcio, muitas vezes eu não estou tratando bem as pessoas, eu não posso fazer assim. Mas pessoal, era um estresse absurdo. Era um estresse absurdo. Imagina você ter que atender em média 300 pessoas de manhã numa agência. Todo mundo querendo ser atendido de uma hora, e parece que é assim, né? Tem um caixa, você faz uma fila do lado, mas ninguém tem fila, é todo mundo em cima de você. Só é porque eu quero uma telecena, não sei quem, eu quero uma carta, e a carta do lado não tem número na casa, eu quero isso, não. Era para comer meus neurônios. Era assim, uma coisa triste. Então, depois desse tempo, aí Deus começou a mover, né? Trouxe o rapaz que estava de atestado médico, voltou para lá, um carteiro começou a ir, aí a coisa começou a melhorar, eu comecei a pegar as coisas, o jeito de fazer, Deus foi mudando, e hoje, assim, está uma bênção lá novamente, está muito tranquilo. Mas, por que eu estou contando esse testemunho para vocês? Logo depois que aconteceu tudo isso, não no momento, mas depois eu comecei a sentir resquícios de toda essa situação. Eu comecei a não saber mais quem eu era. Eu comecei a pensar assim, oxe, para que eu estou correndo tanto? Por que eu estou fazendo tantas coisas? Por que eu estou aqui trabalhando tanto? E aí começou a vir aquele cansaço, sabe? E era um cansaço que eu dormia e não passava. Quem já passou por isso aqui? Pode dormir aí o dia e noite e não passa. Sabe o que é isso? Cansaço de alma. É a sua alma que está fadigada. Não adianta você dormir. O que vai fazer mudar? Veja, Jesus disse o seguinte, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Veja, para a alma. Ele não estava falando de um descanso físico somente, ele estava falando de um descanso de alma. E esse descanso de alma não cura com Netflix. Você pegar uma maratona de Flash e dá-lhe. Não cura, não adianta. Não adianta você viajar. Cansaço de alma não. O que vai curar o cansaço de alma é a presença de Jesus. É o seu relacionamento com Ele. É você aprender a confiar no Senhor e descansar nele. E em nome de Jesus eu quero fazer um livro sobre essa aventura. E não copie o nome do livro, Descansando no Senhor, para você não já editar aí. Mas nesse tempo eu aprendi que eu precisava descansar em Deus.
Saber que, mesmo que as circunstâncias estivessem daquele jeito, Deus tinha o melhor para mim. Ele faria com que tudo cooperasse para o bem daqueles que amam. E isso foi o que me sustentou. E o discipulado também. Porque deixa eu lhe dizer, não adianta nada você estar cansado e você se excluir, começar a dizer para os seus amigos, e aí você começa a dizer, eu estou cansado demais, a igreja tem muita coisa, tem muita programação. E aí você começa a induzir os outros a também achar que você está do mesmo jeito. E você não chega para o seu discipulador e diz, eu não lembro as vezes que eu cheguei para o pastor Márcio e disse, pastor, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo cansado, eu não estou querendo mais discipular ninguém, eu estou com raiva de não sei de quem, eu não estou aguentando mais, eu faço por aquela miséria e o cara não quer nada com a vida, eu vou para a igreja e eu dizia, eu abria meu coração, eu rasgava meu coração, eu falava tudo, o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, para o meu discipulador, e eu pedia para ele orar para mim, conversava com o pastor Márcio, mas eu não conversava, eu não ficava falando mal da minha liderança para os outros. Se você tem uma coisa para falar, fale para a pessoa certa. Isso é hombridade, irmãos. Isso é hombridade. É muito bom você falar dos outros para os outros, porque você não fala para aquela pessoa. Para mim, na verdade, isso é covardia, mas isso aí vamos deixar para lá. Você precisa entender que você tem que falar as coisas que estão no seu coração para a pessoa certa. Abra seu coração, fale para ele, eu estou sentindo assim, 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 e você acha que é fácil? Esses dias mesmo eu estava brincando com o pastor Márcio. Teve uma situação aí que eu achei que ele não tinha feito algo legal comigo, e ele tinha falado para mim na hora, uma reação dele eu não tinha gostado. Cheguei para ele e disse, pastor, eu não gostei não, o senhor falou assim, assim, assim. A gente caiu na risada. Esses dias eu liguei para ele e disse, pastor, está indo para São Paulo? Ele disse, estou, olha, tal coisa lá, parabéns, viu? Rindo porque ele tinha de uma situação específica que a gente tinha acontecido, mas eu estava abrindo o coração para ele. Se você tem alguma coisa com o seu discipulador, fale para ele, meu irmão, abra seu coração. Não, eu tenho alguma coisa, meu discipulador fez isso e isso, chegue para o seu discipulador e diga, eu não gostei, porque você fez assim, 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 certo? Às vezes estava lá, aqueles discipulados A4, e aí, tinha umas horas que eu sentia assim, eu achava que o pastor Márcio estava mais do lado de Amanda, aí eu dizia, pastor, peraí, o senhor está do lado dela? O senhor está mais do lado dela? E ele disse, espera aí, rapaz, eu vou ganhar o quê estando do lado dela? Aí eu disse, é mesmo, não vai ganhar nada, né? Mas eu estou achando. Então eu continuo achando. Mas eu falava para ele, não falava para minha esposa, viu, casados? Se você tem uma coisa contra o seu líder, você fala para o seu líder, não fala para a sua esposa não. E vice-versa. Quando eu tenho alguma coisa que eu não gostei, é uma situação que às vezes acontece, muitas vezes não é por causa do seu líder, ele é humano, ele falha, e aí você vai e diz, amor, aconteceu isso, isso e isso, sem ter falado primeiro com o seu líder. E você, coração sujo, passa o coração sujo para a sua esposa, ou a sua esposa passa para você. Errado. Se você tem alguma coisa, você tem que falar com a pessoa direto. Esse tem que ser o nosso coração. Então, daí eu comecei a entender que eu precisava saber qual era o meu chamado, porque eu não sabia. Sabe, tem uma música de Heloísa Rosa que ela diz que busca da vida tantas coisas, mas ela não sabe por que razão, e ao final ela percebe que correu atrás do vento. Alguém já se sentiu assim? Corre, faz tudo, mas no final fica dizendo, estou fazendo nada. Na linguagem de jogador, estou correndo errado, estou cansando, não estou fazendo, e eu me sentia assim, e eu comecei a orar, Deus, eu sei que e foi uma das coisas que me fizeram sair desse cansaço crônico que eu estava, desse desgaste emocional que eu estava, foi entender qual era a raiz daquilo tudo, e eu entendi que a raiz era porque eu não sabia quem eu era, e eu não sabia o que eu deveria fazer. Veja, se você não sabe quem você é, há uma grande chance de você ou se cansar, e muitas vezes até entrar numa depressão. E se você não sabe o seu chamado, a mesma coisa. Tem muita gente morrendo porque não tem pelo que viver. Você sabia disso? Tem muita gente, pergunta uma pessoa que tem depressão, pergunta se ela tem alguma coisa pelo que viver. Não, vou morrer, eu não tenho nada para fazer aqui. E aí eu comecei numa busca para saber qual era o meu chamado, e quem eu era no Senhor. E aí quando Deus começou a revelar,
E aí eu passando por esse processo, né, eu passei, e durante esse tempo todo também, eu passava estudando para a faculdade, mas também querendo estudar para concurso, para poder passar em um concurso, porque aquele concurso estava demais, eu não estava aguentando mais, era carta para entregar, e eu não sabia para quem entregar, os números das casas não tinham os números lá em Iatim, eu não tinha como entregar as cartas, e eu estava já no estresse. Só que a partir de um momento, eu tinha passado mais ou menos uns 8 anos estudando para concurso, nesse tempo de faculdade, e no tempo antes, e eu não passava nos concursos, era impressionante, eu não passava. O último concurso que eu fiz, estudei com força, e quando foi na prova eu fiz, foi a pior prova da minha vida, eu fiz 58%, eu disse, só caiu que eu não sabia, bicho, Deus, o Senhor tem alguma coisa contra mim? Eu pensei logo, vocês nunca pensaram isso, né? E eu pensei, e já disse a ele, peraí Senhor, sabe qual era a minha ideia? O que eu quero, o Senhor não me dá, mas o que eu não quero, o Senhor me dá. Eu não sei se vocês já pensaram, mas já pensei isso muito. E eu ficava, né? Agora, por que eu pensava isso? Porque era interessante que, para concurso público, eu me esforçava, e eu não estou dizendo aqui que eu não tinha passado em outros, eu tinha passado em outros, mas o que eu queria não estava acontecendo. E é interessante que, nessa época, apareceu a prova da OAB, né? E eu disse, vou fazer a prova da OAB. Mas, como eu estava estudando para o concurso, eu não estudei muito pouco mesmo. Vi os artigos que mais caíam lá, dei uma olhada, mas basicamente não estudei. Passei na primeira fase. E aí eu dizia, peraí, Deus, eu não quero isso se eu passo. E como é que concurso nada? Aí continuei, né? Aí foi para a fase do concurso, era a segunda fase da OAB. E aí eu disse assim, eu não vou estudar de forma nenhuma para a OAB, para a segunda fase, porque eu estou estudando para o concurso do tribunal, e se eu for dividir, os assuntos eram totalmente diferentes, um é para prova fechada, outro era prova aberta, então não tinha nada a ver os conteúdos, matéria específica na OAB, e aí eu disse, não vou estudar, vou estudar só para o concurso. Aí quando foi na semana, eu disse assim, vou dar uma olhada para eu não ir leigando, para não ir leigo, para não saber de nada. Aí disse, vou pegar o caderno do amigo meu amigo tinha feito a segunda fase da OAB, e era na mesma matéria constitucional, era a mesma matéria que eu ia fazer, eu peguei o caderno dele e fui, quem disse que eu consegui? Na semana tinha um artigo que eu tinha que publicar, lá em Arco Verde, aí eu tive que preparar a apresentação, apresentar para o meu professor, na sexta-feira a gente foi para Arco Verde, quando a gente chegou aqui, já foi direto para ir para o Encontro com Deus, aí Encontro com Deus sexta, sábado, no domingo de manhã eu estava indo com o pai para Caruaru. Aí eu peguei o caderno e comecei a ler lá no carro, aí, metendo a cabeça assim, dormindo. Aí quando eu cheguei lá, em Caruaru, parei, o pai me deixou no lugar, saiu com mãe, acho que a Amanda também estava, não lembro. E aí acho que não, eu tinha ficado no encontro com Deus. E aí eu fui, e aí eu sentia que eu deveria ver algo específico, que era mandado de segurança. Uma peça do direito, eu precisava ver aquilo. E aí eu li, analisei direitinho tudo, fui para a prova. Diz o que caiu. Mandado de segurança. E só caiu, glória a Deus. E é interessante que a maioria das questões que caíram era o que eu sabia. E aí passei na segunda fase sem estudar. E aí o que é que eu dizia? Senhor, o Senhor é do contra. É do contra. Porque eu não quero passar, eu não estudei para passar, eu passo. Mas eu estudo para passar e não passo? Como é que é isso? Aí eu continuei nisso, né, buscando o Senhor, para que Ele me revelasse, me mostrasse o que era. Aí Ele pegou um versículo lá em Salmo, que diz assim, não seja como o jumento, viu, que tem que botar né, aquele negócio na cabeça, eu esqueci até o nome do que é, o cabresto. E antes ele dizia assim, instruir-te-ei, guiar-te-ei no caminho que deves andar. E aí eu fui ver no original as duas palavras, e as duas palavras, elas vêm da palavra, elas têm relação com a palavra chuva. E chuva no hebraico é aquilo que bate e corre, flui, normalmente. E aí eu disse, peraí, as coisas estão fluindo para a advocacia, mas para lá não está. A mesma palavra que é instruir é para Torá, a lei antiga do Velho Testamento, os 5 primeiros livros. E Torá não é lei, basicamente, é instrução.
E a mesma coisa tem a ver com professor. É a mesma palavra. E professor é aquele que aponta um caminho, uma direção. E aí, para completar isso, aí eu fiquei, será que é isso mesmo, Deus? Será que é isso mesmo? Eu continuei orando. Aí quando foi um dia, eu estava lá em casa, já tinha feito o juramento. Interessante que o juramento da OAB era para ser feito só no outro ano. E de alguma maneira, eles juntaram lá para fazer o juramento de 3 pessoas, que isso não acontece. Fizeram no mesmo ano, para não ficar para o outro. E aí, só faltava uma coisa, que era o token, que é um certificado eletrônico para você poder peticionar, para você poder fazer suas petições no sistema do tribunal, né? Só faltava isso. E eu estava em casa uma vez, com a Amanda, conversando, e tinha a tia dela estava lá conosco, e a gente conversando, e ela disse, aí Tiago, você vai advogar? Eu disse, vou, mas vou continuar estudando para concurso, e só não comecei a advogar agora, porque ainda preciso comprar esse token, e é muito caro, é tanto, e aí não dá para eu comprar agora, eu vou deixar para comprar mês que vem. Aí ela disse assim, não, eu compro para você, pode ir lá que eu vou pagar o seu token. Aí eu disse, aí eu também não sou jumento mais não, né? Aí eu já entendi, né? Então, estava gritando. E às vezes é porque a gente só quer o que a gente quer. E a gente passa, sabe ao quê? Ficar cobiçando o solo fértil de Sodoma. E a gente deixa de ver as coisas que Deus tem para nós. Então, Deus teve que... E vejam, eu nunca quis ser advogado. Está minha mãe aí. Eu disse alguma vez, mãe, que ia ser advogado? Jamais. Aí, a conversa é que advogado é ladrão, né? O povo chega para mim e diz, advogado é enrolão, né? A gente sofre esse negócio lá. Tem um cara lá que trabalha comigo que diz isso todo dia. Eu disse, meu irmão, pare com isso, velho. Todo dia ele diz, advogado é a lábia. Isso é um negócio. Eu nunca quis ser advogado. Eu entrei na faculdade, perguntaram na primeira aula, o que é que você quer fazer? Você entrou na faculdade de Direito para quê? Eu disse, não, eu entrei para fazer concurso. Eu terminei a faculdade dizendo que eu ia fazer concurso. Eu nunca disse que ia advogar. Nunca foi meu propósito, mas Deus teve que me dizer, a sua vocação é essa. Estou dizendo vocação natural, tá certo? Eu não estou falando do espiritual. Espiritual é outra coisa. Mas a sua vocação é essa. A partir do momento que eu entendi que Deus tinha algo para eu fazer, aquele peso saiu do meu coração. Porque quando eu ia estudar para concurso, era um peso, parecia que tinha uma tonelada nas minhas costas. Eu passei a achar que eu era burro. Eu dizia assim, eu sou burro demais, eu não passo em nada. Tem aquele cara que não estudou nada, e pior de tudo, tem umas coisas que é demais, o cara estuda 3 meses, você estuda 5 anos de faculdade, já fazia 8 que eu estudava, eu tinha visto e revisto muita coisa, e o cara tinha estudado 3 meses e passava, eu ficava, e quando eu vi aqueles testemunhos, eu tinha estudado para um concurso há muito tempo atrás, calma papai já vai, já tinha estudado para um concurso faz uns 5, 6 anos atrás, estudei que só, aí quando pensa que não, a mulher passou e dando o testemunho, falando como tinha sido, não, eu estudei 3 meses, eu tinha estudado 2 anos, irmãos, eu não tinha passado, 2 anos, e assim, enfim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito para cada um de nós, não é porque nós somos burros, não é porque a gente não está conseguindo, é porque Deus tem um plano, Ele tem um processo, Ele tem um propósito, Ele faz da forma que Ele quiser, não adianta você querer fazer do seu jeito, principalmente para nós que somos dEle, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, glória a Deus, vamos... Feche seus olhos, eu queria chamar aqui o louvor, eu sempre quis dizer isso, eu queria chamar